O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha, como influencer, quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E muita gente falava lá na época, Emílio, você tem que prender o Lula, tem que prender o Lula. Não, eu nunca decretei a preventiva dele. O que aconteceu quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou, inclusive, prender. Mas aí, aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal e a gente mandou cumprir. Pessoal, o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro se pronuncia após essa condenação de Flávio Dino e Alexandre de Moraes contra essa cabeleireira que pichou a estátua com batom. Nós sabemos que todo o Brasil está comovido com essa condenação. E aqui o Sérgio Moro vai falar no programa, nessa entrevista, ele vai falar verdades sobre questões jurídicas e que o STF está passando do ponto, e aqui ele vai falar grandes verdades sobre pessoas que deveriam estar presas e agora estão soltas, e pessoas que deveriam cumprir uma pena leve e estão cumprindo uma pena pesada. Então fica comigo nesse vídeo, confere até o final. Antes, deixa o like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. Políticos aí voltando à cena do crime. E por outro lado, a gente vê a justiça condenando uma mulher, uma cabeleireira, a 14 anos de prisão porque escreveu ali com um batom numa estátua. Eu até falo brincando, mas no fundo é trágico. Mas se a Débora, que é essa cabeleireira, tivesse roubado a Petrobras, ela estava livre hoje. Sim. E rica. E agora a gente vê, né? 2 anos que ela está em preventiva, está sendo julgada. O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha, como influencer, quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E não acabou o julgamento, o ministro Fux pediu vista do processo. É oportunidade para o Supremo dar um passo para trás e ajustar a pena desses manifestantes do dia 8. Porque quando teve aquela invasão, destruição lá de patrimônio público, ninguém aplaudiu, todo mundo achou aquilo errado, condenável. Agora, quando o Supremo começa a dar lá 17 anos de prisão, 14 anos aí para Débora, para Fátima de Tubarão, né, esse tratamento, ele perde a razão e ele acaba virando o vilão da história. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, isso que eu tenho falado, deveria fazer um recuo e jogar essa pena lá para baixo, que seja uma pena de prestação de serviço, com uma pena de prisão de curta duração. Ela, na verdade, tem que ser solta. Eles estão sendo condenados lá ao crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os próprios ministros, quando julgaram dessa forma, teve 2 deles, que foi o Barroso e o André Mendonça, disseram que é um crime só. Ou é um ou é outro. Então não precisa ter essas 2 condenações. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então tem instrumentos para fazer isso. Faria bem ao Supremo não só para essas pessoas, porque são pessoas simples. Eu visitei na prisão, inclusive. São pessoas que se exaltaram, erraram, mas levadas ali para aquela lógica da turba de violenta emoção, acabaram se excedendo. Mas 14 anos é cruel, né? Eu acho uma crueldade. E os ladrões, né, do dinheiro público que estão sendo soltos aí por conta, para mim, a reviravolta política. Não tem nada de jurídico nessas anulações. O Brasil estava sendo elogiado na época do Lava Jato. Estão fazendo a lição de casa, vamos investir no Brasil. Muita gente, Emílio, falava para mim, vou começar a investir no Brasil, porque antes, para investir lá, tinha que pagar propina. E agora a coisa estava mudando. E agora a gente está retrocedendo. Na Transparência Internacional, né, que é aquele órgão que acaba fazendo o ranking da Transparência Internacional, que mede os países mais corruptos e menos corruptos, 180 países, o Brasil está na pior posição da história. O Brasil não quer ser isso. Tem gente que quer punir rigorosamente lá os manifestantes porque quer sinalizar para 26. Tem gente que quer punir porque teve a ditadura lá atrás, né, que cometeu os seus crimes também e não foram punidos, e aí querem descontar na Débora ou na Fátima de Tubarão. Cada pessoa tem que ser tratada pelo que ela fez e na proporção do que ela fez. Mas eu acho que isso faz muito mal ao Supremo Tribunal Federal insistir nesse rigor excessivo para essas pessoas. E olha, Emílio, porque eu sempre fui um juiz rigoroso, né? Eu, 22 anos juiz, a gente era considerado mão pesada. Agora, não dá para tratar uma pessoa que pintou batom na estátua
E quem vai acabar pagando por isso ao longo prazo é o próprio Supremo Tribunal Federal. É um desgaste da imagem do tribunal esse tipo de tratamento. Você acha que ele voltou atrás agora pela opinião pública? A opinião pública, não é possível você concordar com essa pena, né? Não é possível. Eu acho que o ministro Fux, que está nessa turma de julgamento, pediu vista, é uma sinalização de que é possível que haja uma divergência, que ele vai abrir uma divergência ali dentro do tribunal. Vamos ver, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas pelo menos vai ter também um julgamento, que é importante nesse caso, ser presencial, não virtual. Acho que todo brasileiro roga que o Supremo tenha aí... faça justiça. Sim. Né? Justiça e aqui um pouco de misericórdia também, mas principalmente justiça para rever essa pena. E o próprio ministro Alexandre, embora ele já tenha dado voto, ele pode voltar atrás. Sim. Enquanto não acabar o julgamento, ele pode voltar atrás. E se ele fizesse isso, liderasse essa mudança de diminuir a pena, acho que todo mundo aplaudiria. Não vamos usar essas pessoas para fazer aqueles que defendem, né, o rigor excessivo, para pensar em 26 ou pensar lá na ditadura que já está lá atrás na história. Mas você não acha que as pessoas já estão com medo de se manifestar e, publicamente, não só indo às ruas ou nas redes sociais, por conta de atitudes como essa, de uma falta de proporção que a gente nunca viu antes? Eu até entendo um pouco o Supremo Tribunal Federal, porque é uma reação, né? Ele foi atacado, Sim. Teve invasão, então a reação com a emoção muitas vezes acaba sendo uma consequência. Mas era um momento, 2 anos depois, é o momento da gente olhar para frente e evitar esse tipo de... A gente quer estar numa democracia plena, né? Não Sim. em algo limitado, e de fato as pessoas hoje têm medo. Eu não defendo nenhum excesso, né? Eu nunca ofendi ministro Supremo, eu nunca ataquei a instituição, nem nada, mas está na hora de fazer aquele recuo para a gente normalizar, né? A liberdade de crítica tem que existir. Sim. Como que você vê como jurista, né? Além de senador, a história do julgamento do Bolsonaro com o Zanin e Flávio Dino, e o que você acha que vai acontecer com esse julgamento, na sua visão? Só antes de falar nesse julgamento especificamente, mas entrando já nesse mérito, eu acho também assim, os manifestantes do 8 de janeiro, isso não tem nada a ver com a questão relacionada ao Bolsonaro, né? Então não pode punir lá com 14 anos por conta do Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro. Então, porque tem gente que fala, não pode beneficiar essas pessoas porque vai ajudar o Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro, pense nessas pessoas, né, como elas mesmo, pessoas com direitos, com dignidades. O julgamento, a minha avaliação, também falei publicamente sobre isso. O melhor que o Supremo poderia fazer nesse caso, pega o caso e manda para a primeira instância. E esse julgamento, ele ficou tão politizado, né, que todo mundo acha que já está definido o que vai acontecer. O Supremo pode pegar isso e mandar para a primeira instância. Até porque o Lula foi julgado em primeira instância. Né? O Lula passou por quantos juízes? Ele foi julgado por mim, depois pela minha colega que me substituiu em outro caso. Foi julgado no Tribunal de Apelação. São mais 3, Mais 3. Brasília. E depois no STJ, 5, né? Ministros mantiveram. Depois veio essa reviravolta, a meu ver, política de anulação das condenações. Mas eu acho que ele teve direito, né? Até o momento que ele foi condenado e tudo, teve ampla defesa, teve devido processo. Muita gente falava lá na época, Emílio, você tem que prender o Lula, tem que prender o Lula. Não, eu nunca decretei a preventiva dele. O que aconteceu é que quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou inclusive prender, mas aí aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal e a gente mandou cumprir. Mas nesse caso do Bolsonaro, o melhor que o Supremo poderia fazer para ele mesmo, manda o caso para a primeira instância e se livra dessa batata quente, vai ser julgado, vai poder julgar ainda em recurso, porque de fato a manutenção do caso no Supremo é questionável, porque nenhum deles tem mandato. Agora eles mudaram a jurisprudência recentemente para dizer que continuam, mesmo após o mandato, mas parece também aquela mudança meio de ocasião, né? Perfeito. E aí tem os ministros lá, que o ministro Flávio Dino, quando ele era político, ele deu declarações lá pesadas, né, contra o Bolsonaro. E, evidentemente, isso impacta a imagem lá de uma possibilidade de um julgamento imparcial. Então, se livra disso, manda lá para a primeira instância. O próprio Zanin, que era advogado
O próprio Zanin, todos eles ali têm questionamentos, porque esse julgamento não é só o Bolsonaro sendo julgado, também, de certa maneira, é o próprio tribunal. São acusações graves que ali são feitas, mas tem direito a um julgamento justo. Perfeito. Aí tem a discussão, houve golpe, não houve golpe, houve tentativa, não houve tentativa, só foi plano, houve alguma coisa, desistiram, A como é que foi? tentativa de golpe tem punição? O crime é a tentativa de golpe mesmo, né? A grande discussão de mérito nesse caso, a meu ver, que o Supremo vai ter que resolver, é se chegou a haver tentativa ou não. Então, mas porque juntaram uma coisa a outra, né? Eles juntaram um monte de fato, que é aquelas ligações e não sei o quê, a minuta, aquela coisa toda, com esse 8 de janeiro. Eles juntaram um negócio no outro e falaram, isso aqui é uma coisa só. É isso que eu entendi. Sim, esse do 8 de janeiro, aí eu posso falar com mais tranquilidade, porque eu conheço bem o caso, porque a gente estava na CPMI lá, né? E não existe, e não surgiu também na denúncia, não foi apresentada, uma evidência de que tinha um maestro ali por trás do 8 de janeiro. Para mim, as pessoas se exaltaram. Se houve um maestro, um artífice daquilo, alguém comandava tudo, a prova ainda não apareceu. Pode até ser que, de repente, surja. Mas por hora, não. Agora, até aí tem que avaliar o Supremo se aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, se aquilo já bastaria ou não para configurar uma tentativa de golpe. E essa é a grande questão jurídica desse caso. Acabamos de sair da visita com a Débora e nós somos porta-voz nesse momento dessa notícia de que houve aí o segundo voto direcionado para que ela seja acusada e a pena de 14 anos. E não é fácil dar uma notícia como essa, né? Ela chorou, ela ficou muito triste, mas como ela falou pra gente, ela falou sempre, ela confirma de que toda essa decisão não a define, porque ela sabe dos valores dela, ela sabe do que ela fez, então ela sabe que não houve um crime para que haja uma condenação aí de 14 anos, né? Como ela falou, ela acredita muito, primeiramente em Deus, e que ela está confiante de que tudo vai dar certo no final. A gente esperava, na verdade, esse voto aí do ministro Alexandre de Moraes, mas nós apelamos neste momento, como família, nós apelamos para os demais ministros, né? Para que eles usem a razão, eles usem a capacidade de julgar com imparcialidade nesse caso. Qual foi o crime? Foi uma pichação? Então vamos julgá-la por esse crime, pela pichação. A Débora não entrou em nenhum prédio público, ela não depredou não causou nenhum tipo de dano permanente. Então isso precisa ser levado em conta no momento do julgamento da Débora. Está sendo angústia, sofrimento, lágrimas, dores, meu coração tem hora que parece que quer parar de angústia, é sono perdido. 2, 3 horas da manhã, já vejo o relógio contar 4 horas da manhã, muitas e muitas vezes, e eu não ter dormido nem um segundo ainda, clamando a Deus e chorando. E pedindo a Deus que Deus use esses homens do coração à mente, para ele ter honestidade, ter amor, entender o que é paz e amor. Porque é o que eu clamo, é o que eu peço. Porque eles precisam de entender o que é o amor ao próximo. Porque não sei se todos têm, mas alguns deles devem ter filhos. E eles sabem o que é o amor de filho. A lágrima que eu derramo por ela derrama pelos filhinhos dela. Os filhinhos dela derramam por ela também. E eles dizem, quando minha mãe chegar, está na minha casa, e eles falam, quando minha mãe chegar, aí nós vamos passear em tal canto. Eles já têm os planos deles, de saudade, de passear com a mãezinha deles. Quando minha mãe chegar, eu vou para o mercado, mamãe vai comprar isso assim para mim. É o desejo deles, é a loucura deles, é a mãe deles em casa. A Cláudia falou que, né, não chegou a surpreender o voto do ministro, né, mas causou impacto você ver ali uma condenação. Não é fácil, porque ele é pai. E ele sabe, ele não quer ver um filho dele passar pelo que eu estou passando com minha filha. E nenhum deles quer sentir isso. Então, nós esperávamos outra alternativa. Quem está preso com a Débora também é os filhos dela. Também é a mãe, também é a irmã, também é o esposo. Porque aqui fora nós sobrevivemos apenas. Porque todos os dias, todas as semanas, o nosso final de semana é colocar um uniforme e vir sair das nossas casas, pegar uma estrada e estar aqui com ela. As nossas vidas também foram paralisadas diante dessa prisão da Débora. E isso se arrasta há 2 anos.
2 anos que as crianças não sabem o que é sair, não sabem o que é se divertir, não sabem o que é ter a mãe dentro de casa fazendo a sua comida todos os dias, ajudando eles nas atividades da escola, não sabem o que é pegar na mão da sua mãe no final de semana. Então nós também estamos presos junto com a Débora. Aí eu pergunto a essa mesma justiça, será que isso está correto? Também apreender essas crianças dessa mesma forma? E se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri um método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita. Não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos, postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então assista esse vídeo porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha esse conteúdo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. E aí, pessoal, coloca aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre essa questão dessa condenação dessa cabeleireira. Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que essa deveria ser a medida da pena que ela deveria cumprir pelo fato de simplesmente ter pichado ou desenhado ali, perder o mané naquela estátua? Sabemos que aquilo é um patrimônio público, com certeza, não devemos vandalizar as coisas do Estado, com certeza, mas você acha que é legítimo algo desse tamanho, dessa proporção, quando nós vemos que pessoas que cometem coisas piores aqui no Brasil, porque essa aqui é a verdade, pessoas que roubam, que matam outras pessoas e não recebem penas tão pesadas quanto essa moça recebeu, uma mãe de 2 filhos,
cabeleireira nós e muito mais do que neste isso. momento, como família, nós apelamos A questão dela, para ela sair da prisão, ela vai ter que cumprir os 14 anos, segundo Alexandre de Moraes e segundo Flávio Dino. A capacidade ou então de julgar ela com tem que pagar nesse caso. 30 milhões de fiança se ela quiser então sair. Vamos julgá-la. Aí eu pergunto a você, onde é que uma cabeleireira teria condições de desembolsar 30 milhões de reais para pagar a sua fiança? É quase impossível para ela. Então nós vemos que, infelizmente, aqui no Brasil existem dois pesos e duas medidas. Infelizmente, aqui no Brasil, os juízes, pelo menos é o que nós estamos enxergando no Supremo Tribunal Federal, 2, 3 horas está da manhã, já politizado, né? O julgamento está muitas politizado, vezes, não é um julgamento imparcial nem justo. Sabemos que é um julgamento mais de vingança, é um julgamento mais de pagar com o dobro, né? É 2 pesos e 2 medidas. Então, infelizmente, é lamentável o que nós estamos vendo aqui no Brasil, mas isso vai entrar para a história, né? Tomara que haja uma reversão, tomara que haja uma mudança, tomara que os outros ministros eles votem de forma diferente para que não haja essa imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. Quando minha mãe chegar, tá na minha casa e eles falam. Que Deus abençoe a vida dessa mulher que está lá, errou, ela disse que se arrependeu, com certeza. Mas qualquer brasileiro em sã consciência está vendo que isso está totalmente errado e está equivocado. Infelizmente. A Cláudia falou que não chegou a surpreender então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.